nos capítulos anteriores. O Duque Sérgio provocou Louis, disse tê-lo visto entrando numa pousada com um homem ruivo. No dia seguinte, o capitão foi ao palácio, exausto da ronda, e adormeceu no quarto de Mathel. Enquanto ele dormia, a Alteza recordou os tempos da academia, e um sentimento esquecido. Mas ao abrir o armário, um segredo emergiu: perucas, e entre elas, uma ruiva. Agora, a verdade começa a despertar. Mathel permanecia imerso em seus pensamentos, recordando cada detalhe que o trouxe até aquele momento. Lembrou-se daquela noite, quando pediu para que Louis o chamasse. Esperou por isso, mas os dias se passaram em silêncio. Por que ele não entrou em contato? Afinal, naquela noite, entre palavras vagas, ele havia prometido que faria isso. A raiva o fez amassar o papel diante de si. A lembrança daqueles olhos de Louis, firmes, mesmo sob os efeitos da bebida, não o deixava em paz. Ele não pode ter esquecido. Aqueles olhos não mentiam. Se não me procurou, é porque há um motivo. À sua frente, o mordomo observava em silêncio. Mathel quebrou o ar pesado e comentou: ele está evitando me chamar sem razão alguma. O mordomo, com cautela, respondeu: então, por que não o chama, Vossa Alteza? Talvez ele esteja ocupado com o brutal incidente ocorrido recentemente. Mathel ergueu-se, pensativo. Será que eu deveria procurá-lo? A dúvida o consumia quando uma batida na porta interrompeu seus devaneios. Uma soldada da primeira guarda entrou apressada. Vossa Alteza, chegou uma carta oficial da segunda guarda, anunciou, suando frio. O mordomo adiantou-se. Quem a trouxe? A subcomandante Dave, respondeu ela, visivelmente nervosa. Mathel ergueu o olhar, intrigado. Louis está aqui? A subcomandante Sabrina Dave veio pessoalmente entregar uma carta oficial, solicitando colaboração. O mordomo suspirou, passando a mão pela testa. Instantes antes, conversavam sobre o silêncio de Louis. Alguns dias depois, o silêncio persistia. Sobre a mesa, outras cartas se acumulavam, todas vindas da segunda guarda. Mathel caminhou até a janela, deixando os olhos perderem-se no horizonte. Se eu tivesse passado aquela noite com um estranho qualquer, talvez ele tivesse sido mais honesto. O som da porta abrindo tirou-o dos pensamentos. O mordomo entrou, trazendo mais uma mensagem. Alteza, chegou outra carta. Ela solicita a colaboração da primeira guarda. É do capitão Louis. Por um instante, Mathel permaneceu imóvel, o corpo rígido diante daquelas palavras. Então, respirou fundo e decidiu. Caminhou até a recepção, ao lado do mordomo, enquanto os pensamentos ecoavam. Achei que seria insuportável vê-lo novamente. Mas aqui estou, apressando os passos. Quero ouvir qual desculpa ele vai usar desta vez. Na recepção, Louis estava de pé, o semblante tenso. Assim que viu Mathel, ajoelhou-se, cabeça baixa. Bom dia, Vossa Alteza, disse com formalidade. Levante-se, ordenou Mathel, a voz fria. Louis obedeceu, mantendo a postura rígida. Perdoe-me por incomodá-lo em um momento assim. Preciso da colaboração da primeira guarda, devido ao incidente recente. Mathel o fitou com intensidade. Isso é tudo o que você tem para me dizer? Louis hesitou, confuso. Sim, Alteza. Por dentro, Mathel ardia. Ele age como se nada tivesse acontecido. Me entregue a carta, ordenou com firmeza. Enquanto pegava o documento, sua mente voltou ao passado. Foi pior que o dia da graduação na academia. Precisei me conter para não agarrá-lo naquele momento. A irritação era tanta que cheguei a pensar que seria mais fácil acabar com isso. Por meses, evitou o capitão. Mas, inevitavelmente, os reencontros vieram. Se o jogo dele era brincar comigo, eu seguiria a mesma lógica. Depois de cada instante juntos, eu deixaria marcas, como correntes invisíveis para lembrá-lo. Até que vieram os rumores. Uma reportagem afirmava que Louis estava com outra pessoa.
O nome do Duque Rafael estava lá. De volta ao presente, Mathel olhava para a peruca ruiva que tinha nas mãos. Seria mais simples se os crimes continuassem. Murmurou, apertando os fios artificiais. Porque, quando capturarem o assassino, Louis não terá mais motivo para permanecer ao meu lado. Antes de sair do quarto, entregou a peruca ao mordomo. Jogue isso fora. A luz do sol atravessava a janela, iluminando um vaso com flores cor-de-rosa. Sobre a cama, Louis repousava, entregue ao sono. Mathel se inclinou sobre ele, os olhos brilhando com desejo contido. Desta vez, você não vai escapar de mim, meu coelhinho branco. Horas depois, o cenário mudava. Uma imponente mansão surgia sob um céu límpido, com árvores e pássaros compondo a paisagem. Louis, cansado após o turno, bateu à porta com firmeza. Um criado apareceu, mostrando apenas parte do rosto, a expressão carregada de tensão. Vim falar com o Duque Vayton, anunciou o capitão. Chamaram o mordomo, que se apresentou com uma reverência discreta e voz firme, porém cordial. Sou Robert. Por favor, entre. O mestre ainda descansa. Louis manteve a postura serena, absorvendo cada detalhe do ambiente enquanto avançava pelo salão. Havia uma imponência silenciosa no espaço. Um piano repousava ao centro, reluzindo sob a luz suave que atravessava as cortinas pesadas. Os móveis, de linhas refinadas, exibiam um equilíbrio perfeito entre sobriedade e requinte. Robert conduziu-o com gestos precisos, servindo um chá cuidadosamente adornado com pequenas flores, cujo perfume leve parecia se misturar à quietude que dominava o espaço, reforçando a sensação de que o duque permanecia em repouso, ainda ausente. Antes que pudesse recusar a hospitalidade, uma voz soou atrás. Mestre, não pode aparecer assim. Louis ergueu os olhos e sentiu um arrepio. O Duque Rafael atravessava a porta sorridente, mas a camisa clara, as mãos e até um lado do rosto estavam marcados por manchas escuras. O capitão levou a mão à espada, mantendo-a firme ao lado do corpo. O Duque, sereno, comentou com naturalidade. Ah, isso? Passei a noite preparando um alce que capturei. Resolvi experimentar algo diferente. Talvez eu esteja um pouco fora de ordem. Louis analisava cada detalhe, intrigado. Essas marcas não parecem comuns, algo não está certo. Voltou-se para o mordomo. Pensei que ele estivesse descansando. O mordomo, sem enjeito, tentou sorrir. Eu também acreditava nisso. Mas desde ontem ele insiste em empalhar o animal. Não consegui fazer ele mudar de ideia. O silêncio caiu como uma lâmina. Louis mantinha a postura, mas por dentro calculava os riscos. Se estou diante do verdadeiro culpado, sair desta casa será quase impossível. E conseguir um mandado contra alguém com esse título levaria tempo, tempo que não tenho. O Duque quebrou o silêncio, encarando-o com leve curiosidade. No que está pensando? Acha que eu estava fazendo algo terrível? Se fosse esse o caso, acha que eu apareceria assim diante de você? Louis respirou fundo e respondeu, contido. Eu sei. Mas em seus pensamentos pensava. Não consigo afastar essa sensação estranha. Seu olhar desceu até as mãos manchadas do Duque. O incômodo aumentava. Com voz firme, perguntou. Estava me perguntando, quão grande é esse alce para que queira prepará-lo sozinho? Posso vê-lo? No Palácio Real, longe da agitação da cidade, o mordomo auxiliava Vossa Alteza nos últimos preparativos da manhã. A tranquilidade do aposento foi interrompida por passos apressados de um criado, visivelmente nervoso, aproximou-se, trazendo notícias urgentes. O mordomo ergueu o olhar, a expressão séria. O que aconteceu? Qual é o motivo de tanto alvoroço? O criado, ainda hesitante, se inclinou para sussurrar algo ao ouvido do mordomo. Enquanto isso, de volta à mansão do Duque Vayton, o capitão Louis permanecia firme, diante do Duque e do mordomo, a mente ocupada em pensamentos inquietantes. Ele percebia o desconforto do Duque, que desviava o olhar, com o rosto corado,
tentando escapar de um assunto que claramente o constrangia. Tentativas de conversa foram interrompidas por explicações vagas, mas o capitão mantinha sua atenção focada, insistindo. O porão, podemos ir até lá? O Duque hesitou, refletindo sobre os riscos de revelar seus segredos. Ele era um homem de prestígio, aristocrata respeitado, mas mesmo assim, o temor de ser descoberto o fazia recuar. Você está suspeitando de mim. Relutante, guiou o capitão por corredores arqueados, ladeados por portas imponentes. Cada passo ecoava pelo espaço silencioso, a tensão pairando no ar. O capitão apertava a espada com firmeza, pronto para qualquer eventualidade. Ao abrir a porta do porão, um cheiro pungente de sangue invadiu o ambiente. A visão era chocante, um alce havia sido abatido, e o Duque, com esforços visíveis, tentava cumprir uma tarefa macabra, possivelmente empalhar o corpo. Louis, sentindo o peso da cena, cobriu o nariz, incapaz de permanecer ali por muito tempo. O Duque, com um sorriso quase melancólico, comentou sobre a estranheza do momento, e a vergonha que sentia por revelar algo tão perturbador a ele. Saindo rapidamente do porão, o capitão tentou recompor-se. De volta à sala principal. O suor frio escorria por sua testa. O mordomo, preocupado, ofereceu chá, insistindo para que ele se sentasse e se recuperasse. Louis, porém, manteve-se firme, desejava retornar ao lar e processar sozinho as impressões recentes. Então, ele se virou para o Duque, com um tom sério e reflexivo, pronto para uma conversa mais profunda. A tensão entre os dois cresceu quando Louis revelou que, após muita reflexão, não poderia corresponder aos sentimentos do Duque. A revelação atingiu Vyton como um choque, seus olhos mostravam incredulidade e dor. Ele insistiu, aflito, tentando entender se a razão era a presença do príncipe Matel, mas Louis manteve sua postura calma, reafirmando que o Duque era um homem digno, capaz de seguir sua própria vida sem culpa. Antes que pudessem continuar, o ambiente foi quebrado por uma agitação do lado de fora. Benedite, o mordomo de Vossa Alteza, chegou apressado, transmitindo ordens diretas do príncipe. A conversa entre o capitão e o Duque teve que ser interrompida, e Louis, com pressa e formalidade, despediu-se, acompanhando Benedite para fora da residência. Vyton ficou imóvel, a raiva e frustração refletidas em sua expressão, enquanto o capitão se afastava. Na frente à mansão, uma multidão de repórteres se agitava, tentando captar qualquer imagem ou declaração. Louis avançava ao lado do mordomo. Mas então, uma carruagem real parou diante deles. Matel surgiu, imponente e elegante, atravessando o espaço com uma confiança magnética. Num gesto inesperado, segurou o braço de Louis e lhe deu um beijo repentino, deixando-o paralisado, em choque diante de tal demonstração, enquanto flashes de câmeras iluminavam a cena. Diante da multidão de repórteres, Louis sentiu o mundo se estreitar ao redor de Matel. Cada olhar curioso, cada flash das câmeras, parecia desaparecer assim que Matel segurou seu braço com firmeza. Havia algo no toque dele, seguro, intenso, quase poético, que fazia o coração de Louis bater descompassado, e a mente, por sua vez, se encher de pensamentos confusos. O murmúrio da imprensa e os olhares vermelhos dos observadores contrastavam com a suavidade com que Matel guiava Louis até a carruagem, tornando o instante quase sagrado. Dentro da carruagem, os dois estavam frente a frente. O silêncio parecia denso até que Matel, com um tom firme e um olhar cortante, rompeu a distância. O que estava fazendo aqui? Perguntou sem desviar os olhos. Você me prometeu que não se aproximaria de Rafael. Quantos dias se passaram desde que disse isso? 2? 3? E, ainda assim, já veio procurá-lo. As palavras atingiram Louis como lâminas. Ele tentou responder, mas a voz simplesmente não saiu. Cada tentativa morria antes de alcançar seus lábios, e Matel não lhe deu espaço para falar. Eu disse claramente para não ficar sozinho com o Duque. E agora, me engana. O que estava fazendo aqui? O capitão desviou o olhar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Respirou fundo antes de murmurar, com dificuldade. Não é isso. Da última vez,
não consegui rejeitá-lo como deveria. Então eu tive que vir. Apenas para rejeitá-lo? A pergunta veio carregada de desconfiança. Louis apenas assentiu em silêncio, incapaz de sustentar o olhar firme à sua frente. Então, reunindo coragem, questionou com um tom baixo, quase melancólico. Mas, por que veio até aqui, Vossa Alteza? É por causa do Duque? Por acaso, é dele que gosta? A dúvida em sua voz soava amarga, e os olhos levemente marejados denunciavam um turbilhão interno. Matteo cruzou os braços, mantendo um silêncio pesado enquanto o encarava com intensidade. Nesse momento, os pensamentos de Louis se tornaram um caos. Alguém que Matteo admira há mais de uma década, e nunca se aproximou. Um homem que se parece comigo, estudamos na mesma academia. Diziam, com frequência, que eu e o Duque éramos semelhantes, embora houvesse diferenças. Mas, por mais livre que o império pareça, não se pode ter laços com alguém da mesma linhagem. Quando ele revelou que gostava de mim, todos souberam rapidamente. Afinal, ele é uma figura conhecida. Agora eu entendo. Matteo quer afastá-lo de mim. Então, está aqui para garantir que eu não me aproxime dele, disse, voltando à realidade, apertando os punhos com força sobre as próprias pernas. Os pensamentos insistiam em atormentá-lo. Eu sabia que Matteo tinha sentimentos por outra pessoa. Ele me chamou de coelho branco, transformou isso em um jogo. Parte de mim se deixou levar pelo conforto disso. Mas, por quê? Por que me sinto assim? Por que isso me incomoda tanto? O olhar de Louis se perdeu, triste, enquanto Matteo se inclinava lentamente. Acha mesmo que eu gosto do Rafael? A voz soou firme, próxima demais. Ele aproximou o rosto e, num gesto inesperado, roçou os dedos no rosto de Louis, com um toque carregado de intensidade. Essa suposição é absurda, uma imaginação completamente equivocada. As palavras vieram como um murmúrio grave, mas carregadas de emoção. Ele se inclinou ainda mais, os olhos fixos em Louis. Não pode ser verdade. E, mesmo assim, você parece enciumado. Louis desviou o olhar, negando com fraqueza. Eu não estou com ciúmes. Matteo o segurou pelos ombros com firmeza. Em um único movimento, o fez recostar no sofá da carruagem, inclinando-se sobre ele. É claro que não está, sussurrou com ironia suave. Mas eu sei. Sei melhor do que ninguém. Não importa o quanto tente esconder, seu rosto e seu coração gritam a verdade. Dentro da carruagem, a proximidade entre Louis e Matteo criava uma atmosfera carregada de tensão e emoção. Cada toque suave de Matteo, cada olhar firme, fazia o coração de Louis disparar. Ele se sentia vulnerável e, ao mesmo tempo, seguro, perdido entre desejo, medo e confusão. Cada gesto do príncipe parecia conhecer os recantos de sua mente e de seu corpo, despertando sensações que Louis nunca experimentara com o Duque. Enquanto Matteo se inclinava, aproximando-se do rosto de Louis, sussurrando palavras delicadas, Louis sentiu um calor diferente, quase poético, misturado a uma estranha sensação de entrega. Seus pensamentos giravam rapidamente. Por que me sinto assim com ele? Por que é tão fácil ceder à proximidade de Matteo, enquanto tudo com o Duque parecia tão distante? Cada toque, cada respiração compartilhada, aprofundava a conexão entre os dois, criando uma intimidade que não precisava de palavras explícitas para ser intensa. Então, Matteo segurou firme os ombros de Louis, aproximou-se ainda mais e, com um olhar carregado de firmeza e cuidado, sussurrou ao seu ouvido. Me chame pelo meu nome. Metternich. Louis, o coração acelerado, hesitou por um instante, mas finalmente, olhando nos olhos de Matteo e sentindo toda a emoção do momento, pronunciou. Metternich. O simples ato de chamar pelo nome fez Matteo arregalar os olhos, surpreso e impressionado, intensificando a conexão emocional entre os dois. Louis sentiu um misto de vulnerabilidade e entrega, compreendendo que aquela palavra carregava mais significado do que qualquer gesto físico, era confiança, intimidade e aceitação simultâneas. Mesmo em meio à intimidade,
Louis pensava no que Mattel significava em sua vida, refletindo sobre o Duque e a impossibilidade de sentimentos recíprocos ali. Cada toque de Mattel provocava lembranças, desejos e medos, e se os outros soubessem, o que eles estão fazendo ali naquele instante? Mas, no coração de Louis, a sensação de proximidade e segurança com Mattel predominava, e ele se entregava, mesmo dividido entre razão e emoção. Mattel, aproximando-se ainda mais, falou com suavidade, mas com a firmeza característica de sua presença. Louis, meu lindo coelhinho branco, você quer engravidar? Louis arregalou os olhos, a mente quase incapaz de processar aquelas palavras. Um turbilhão de pensamentos invadiu seu coração, e incredulidade, preocupação, excitação e medo se misturavam em uma confusão intensa. Ele não conseguia acreditar que Mattel diria algo assim de forma tão direta. O impacto emocional era profundo, e ele se sentia ao mesmo tempo vulnerável e tentado a se entregar ao momento. Ainda atordoado, Louis murmurou, sem conseguir esconder a surpresa. O que você está dizendo? Mattel, com uma serenidade quase tranquilizadora, afagou o cabelo de Louis e disse: Não se preocupe, não acho que isso aconteça tão rapidamente. Mas Louis, tomado pela mistura de choque e percepção da realidade de seus próprios sentimentos, sentiu uma onda de frustração subir. Empurrou Mattel com delicadeza, mas com firmeza, afastando-se um pouco, o rosto corado e os olhos cheios de emoção. Olhou para o lado, tentando organizar seus pensamentos, mas a confusão era inevitável. Mattel segurou o braço dele, aproximando-se novamente e falando com calma. Por que essa reação, meu coelhinho? Eu te ofendi. Você sabe que não vai engravidar de qualquer forma. Louis mordeu os lábios, a raiva e a frustração misturadas à preocupação. Em sua mente, pensamentos tumultuados. Como pude chegar a esse ponto? Uma única noite, um erro que agora parecia ecoar em cada parte de mim. Mesmo estando sóbrio, sentia-se fora de controle, incapaz de organizar seus pensamentos e emoções. Mattel permaneceu ali, sereno, o olhar cheio de compreensão, chamando Louis pelo nome com delicadeza, como se quisesse transmitir segurança mesmo em meio à confusão emocional. Finalmente, Louis olhou nos olhos de Mattel, a respiração ainda acelerada, o coração apertado de emoção, e perguntou, a voz carregada de medo e preocupação: O que você faria comigo, se eu realmente engravidasse? O coração de Louis ainda pulsa acelerado com as palavras de Mattel. Um segredo sussurrado, uma dúvida inquietante, e uma pergunta que ninguém ousaria responder tão cedo: o que aconteceria se ele realmente engravidasse? Entre emoções à flor da pele, decisões inesperadas e desejos silenciosos, a história deles está longe de terminar. No próximo capítulo, cada escolha, cada sentimento e cada olhar terão consequências que podem mudar tudo. Prepare-se para descobrir até onde Louis e Mattel estão dispostos a ir. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!